Mais vale um trabalho em que você sente e faz do que aquele que deixa para o futuro, que nunca chega. No decorrer das reuniões que eu vou tendo com os alunos em mentoria, em coaching, o que eu percebo é o seguinte: o aluno que está estudando para uma segunda fase, uma fase escrita, né, que ele precisa realmente pôr a mão na massa, a procrastinação decorre por motivo diverso do aluno que estuda para as questões, para fazer provas de questões de marcar. O que acontece com o aluno que se prepara para uma primeira fase de uma prova, seja de OAB, seja de concurso, aqueles que estão no começo, que estão começando, que é a primeira vez que vai fazer a prova, que nunca prestou um concurso ou que nunca fez a prova da primeira fase da OAB. Ele acredita fielmente que a prova da primeira fase ela é muito fácil, porque ela é de marcar. Então, se eu tenho facilidade para chutar, se eu tenho facilidade para chutar uma prova de uma faculdade, se eu sempre tive facilidade para resolver questões nesse nível de fazer 60% de uma prova dessa, por que eu não terei no concurso? Por que eu não terei na prova de uma OAB? O que é que passa na cabeça dele? Eu não preciso estudar, não preciso me acabar de estudar. Eu preciso só assistir uns videozinhos com umas dicas dos professores, não preciso fazer questões, não tenho motivo para fazer questões, porque chegar na hora da prova eu vou ter alternativas. E eu sou muito bom no chute. Então, pra quê? O do concurso, esquece que ele vai ter uma gama de pessoas na mesma situação que ele, brigando pela mesma vaga que ele. O aluno de primeira fase da OAB, ele tem aquela ideia: eu não vou concorrer com ninguém, eu vou concorrer só comigo. Então, a prova de primeira fase, ela é muito fácil e muito simples. Mas ele esquece que existe uma gama de assuntos que foram dadas em 5 anos de faculdade, que você pode cair qualquer coisa, pode cair desde algo que você tenha muito conhecimento, que você tenha muita proximidade, até assuntos que você não teve esse domínio total. Além disso, cada questão pode tratar de diversos assuntos. Você pode pegar uma questão e que nesta questão não esteja tratando de um assunto só da matéria. Você vai ter que saber um pouco, que é mais importante você saber um pouquinho de cada disciplina do que você saber muito de penal, ou muito de constitucional, ou muito de administrativo e não saber nada das demais disciplinas, das demais matérias. Que justamente é esse ponto que acaba falhando o aluno de primeira fase, ele acaba perdendo muito ponto por conta disso. Ele esquece que ele não domina todas as disciplinas e que uma questão de marcar, você precisa conhecer como é que a banca cobra, como é que a banca faz o texto, e quanto mais questão você faz, mais a sua mente fica preparada para descobrir as tão temidas pegadinhas. Já o aluno de segunda fase, ele já passou pela primeira, ele viu que não foi tão fácil, ele viu que uma questão de marcar não é tão simples assim, e aí ele vai para a segunda fase. Ele passa pela procrastinação por algumas razões. Uma delas é porque estudar incomoda. Isso também passa pela cabeça do aluno de primeira fase. Incomoda sentar para estudar. É difícil, não é fácil você criar uma disciplina, não é fácil você ler assuntos, nem tudo na disciplina que você mais adora, que você mais ama, nem todos os assuntos são da sua preferência, vão ter assuntos que você não vai gostar. Uma outra situação também que leva o aluno à procrastinação, não saber por onde começar. Ele não sabe por onde começar. Isso faz com que o aluno se perca. A banca tem a possibilidade de ir a fundo em cada assunto, em cada detalhezinho, e isso faz com que o aluno fique desesperado. Por onde? Já que é tanto assunto em 5 anos, em uma disciplina apenas. Outra coisa também que faz a gente procrastinar. Não tem ninguém te cobrando. Quando não tem ninguém te cobrando, você sempre deixa para depois. Você sempre acha que no amanhã você consegue terminar, que no amanhã você consegue começar, que no amanhã vai dar tudo certo. Hoje eu não consegui, ok, tudo bem, amanhã eu começo. O último, não menos importante, eu acredito que até para muitos alunos tenha uma importância muito grande, que é você não acreditar que é capaz. Isso acontece muito com alguns alunos da primeira fase, mas acontece ainda mais com os alunos de concurso. É você acreditar realmente que você não tem capacidade de passar. Para os alunos de concurso, isso acontece também na primeira fase. Eles acreditam que, para passar em concurso, muitos começam até acreditando em si, mas quando leva a primeira bomba, a primeira nota baixa, a primeira reprovação, começa a pensar: isto não é para mim. Só passa em concurso quem é gênio. E é uma coisa que a gente precisa desmistificar. A gente pode se tornar um gênio. Você precisa criar o seu caminho. A gente pode se tornar gênio, a gente pode construir o hábito do estudo, e esse hábito do estudo vem com a disciplina, e a disciplina traz pra gente a aprovação. Já para o aluno que está na caminhada dos estudos, está no meio dos estudos, já tem uma certa bagagem de reprovações, você precisa continuar. Precisa entender o seguinte: as pequenas falhas fazem parte do processo. Qual é a minha dica? Não pense nas suas reprovações anteriores. Busque pensar no que te leva a conseguir essa carteirinha. Porque não é só a carteirinha. A finalidade não é conseguir a carteira. O que é que te motiva a conseguir essa carteira? O que é que faz você pensar que precisa da carteira da OAB? Ou para quem está fazendo concurso, o que é que te leva a buscar essa aprovação? É a partir daí que você vai conseguir a motivação para se manter nos estudos, evitar procrastinar. Sempre, antes de sentar para estudar, pense: o que me motiva a fazer essa prova?